Bastão que fala me faz recordar cada sagrado ponto de vista, completo dentro do círculo, do elo sagrado. Esquilo, você armazenou nozes no oco do tronco para uma eventual necessidade. Ensine-me a colher apenas o necessário, confiando no grande mistério para efetuar a semeadura. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma leitura usando as cartas do Caminho Sagrado e as cartas xamânicas. Desta vez a leitura para o dia 14 de março de 2022. Eu sou Marco Menezes, seja bem-vindo. E antes de seguir adiante, vamos dar aqueles recados rápidos. Está no YouTube? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, deixa um like, um gostei, um joinha, deixa comentário, compartilhe o vídeo. Dessa maneira, você ajuda o canal a crescer, você ajuda o canal a expandir na direção das pessoas que realmente se interessam por esse assunto. E me ajuda também a entender quais as direções que eu posso dar a esse trabalho. E aqui embaixo, debaixo do vídeo, aqui no YouTube, eu deixo os links para o meu blog e, além do mais, deixo informações sobre como você pode entrar em contato comigo para fazer um jogo de tarô, para fazer uma leitura astrológica ou para fazer uma leitura numerológica. Eu sou Marco Menezes, então vamos ao que interessa. A carta do Caminho Sagrado de hoje é o bastão que fala, que representa os pontos de vista, as opções. E a carta xamânica para o dia de hoje é o esquilo, que representa o armazenamento, só que ele está invertido. O bastão que fala, ele sempre representa o momento em que as pessoas precisam de prestar atenção o que está sendo dito, começar a respeitar o discurso dos outros, começar a se fazer respeitado dentro do seu discurso, começar a trabalhar corretamente a maneira de expor as suas ideias, os seus pensamentos, perceber quais são os pontos de vista dos outros, para que você possa somar, para que você possa fazer uma crítica positiva dentro dessa história, para que você evite, por exemplo, críticas, atritos e discórdias, porque você não respeitou o tempo do outro, a possibilidade do outro de expressar as suas ideias. Nós que estamos vendo essas cartas todinhas que têm surgido por aí, ultimamente, esse é um bom momento para você, ao saber da tua verdade, não deixar que a tua verdade atropele a dos outros. É preciso que você respeite a verdade dos outros. Assim, vocês podem fazer um exercício de proteção mútua. Para respeitar a verdade, o que você usa? O bastão que fala. Quem está com o bastão que fala nas mãos é aquele que tem o direito de, naquele momento, expor as suas ideias da melhor maneira possível. Os demais ficam ouvindo. Depois, quando o bastão que fala chegar na mão do outro, o outro fala. Mas todos os que estão ouvindo devem prestar atenção para não repetir os seus discursos, para não fazer com que a coisa caia no vazio. As discussões têm que ser claras e objetivas e levar a uma solução, dentro de um conselho, dentro de uma reunião, tá? E essa carta de hoje é justamente para isso, para que a gente aprenda a saber reconhecer os pontos de vista do outro, respeitar a fala do outro, mas também saber expor o nosso ponto de vista, saber o nosso momento de falar, tá? Justamente por isso nós temos a carta do esquilo, que representa o armazenamento. Só que, como eu disse, essa carta está invertida. Quando essa carta está invertida, eu vou ler rapidamente uma parte aqui, o que acontece. A energia invertida do esquilo é representada por aquele que acumula coisas sem nunca se desfazer de nada. Aquele tipo de pessoa que está sempre esperando pelo pior e consome-se desesperadamente nessa espera. Aguardar por alguma coisa é uma armadilha paralisante que não se coaduna com o espírito irrequieto do esquilo, sempre pulando de galho em galho. Essa carta de hoje do esquilo, ela chama a atenção para que a gente perceba o que a gente tem acumulado até aqui.
Às vezes a gente quer falar, né? E a gente não percebe que a gente não está só falando, a gente está simplesmente expelindo palavras. A gente acumulou por tanto tempo, tanta coisa, tantas situações, que a gente não consegue organizar o nosso discurso. A gente começa a soltar um monte de possibilidades e todo mundo fica olhando um para o outro para dizer assim, o que na verdade essa pessoa está querendo falar? Porque ela salta de um lado para o outro sem se preocupar em criar laços entre os discursos dela. A gente não sabe o que ela quer, qual é a direção que ela quer dar a esse conselho, a essa reunião. Ela não consegue dar uma harmonia, trazer uma harmonia. Por quê? Ela acumulou muita informação, mas não soube dar uma direção correta. Ela acumulou muitas situações que ela não resolveu. E aí ela espera que naquele conselho, naquela reunião, todos estejam pensando da mesma maneira e vindo com uma solução. E quando não chega, ela interfere. Ela não respeita o momento do outro. Ela atropela o ponto de vista do outro, a fala do outro. Ela expõe o seu ponto de vista, atrapalhando os outros a entender, a perceber, a avaliar todas as situações. Então, o esquilo, nesse momento, é um ser que está tendo dificuldade de expor claramente as suas ideias, os seus pontos de vista. Ele não está sabendo respeitar o tempo do outro. De alguma maneira, as coisas desandam. Alguma coisa aqui não aparece corretamente. Então, a gente precisa exercitar com o esquilo, tá? A nossa capacidade de saber até onde podemos armazenar nossas informações, o quão úteis elas são e aquelas que não são necessárias, que tal a gente tirar para escanteio? Justamente quando a gente está numa reunião e tudo mais, a gente percebe o que é mais útil, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a perceber o que vale a pena. Quando a gente não percebe isso, a gente dispersa, simplesmente não está nem aí. Simplesmente a gente fala de coisas que não tem nada a ver com aquilo que está sendo debatido. Todo mundo está falando sobre a floresta, aquela pessoa está falando sobre o supermercado. Enfim, de qualquer maneira, essas duas cartas juntas, a do bastão que fala e do esquilo, estão pedindo para você rever a sua maneira de olhar o mundo, de expressar as suas ideias, de respeitar os outros, a maneira como você ouve o discurso dos outros e a maneira como você expõe o ponto de vista dos outros e como você percebe o ponto de vista dos outros. É isto, gente. Espero que tenha te ajudado. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse trabalho. E você já sabe, se estiver em outras redes sociais, é só fazer praticamente as mesmas coisas que faria se estivesse no YouTube. Até a próxima. Até!